Vamos lá, teste, teste, teste. Olá, você seja bem-vindo ao nosso altar vivo. É um prazer enorme estar com você nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, aliás. E eu já quero te dizer uma coisa: nada foi por acaso. Esse momento não foi marcado para que você apenas venha e volte para casa do mesmo jeito. Eu quero te dizer que há algo de Deus aqui para você nessa noite. Algo que veio inteiramente do céu, direcionado para você. Deus conhece quem você é, Deus sabe quem você é. Então, diante disso, nós possamos orar agora e buscar direcionamento do Espírito Santo para que nós possamos vivenciar coisas lindas nele. Olá, prazer enorme estar com você nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, aliás. E eu já quero te dizer uma coisa: nada foi por acaso. Esse momento não foi marcado para que você apenas venha e volte para casa do mesmo jeito. Eu quero te dizer que há algo de Deus aqui para você nessa noite. Algo que veio inteiramente do céu, direcionado para você.
Deus, eu entendo completamente. Show. Tô me ouvindo. Senhor Jesus, muito obrigado.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Fala galera, como é que vocês estão? Pera aí, deixa eu organizar aqui um segundo. Fala, irmão. Pera aí. Aí, agora sim. E gente, como é que vocês estão? Eu queria já liberar algo sobre a vida de vocês e dizer pra vocês que nada é por acaso. Você não tá aqui, esse encontro não foi marcado à toa. Deus quer falar algo diretamente com você no dia de hoje, aliás, na noite de hoje. Eu tenho certeza que há uma mensagem de Deus pra você aqui. Então nada foi por acaso, esse encontro não foi por acaso. E eu quero já liberar pra vocês, pra gente louvar a Deus, adorar o nosso Senhor Jesus. Agora eu quero que você não pense em nada, não pense nos problemas da sua vida. Não quero que você pense em algo que está dando errado, algo que está dando muito certo. Eu quero que você se desconecte de tudo e foque totalmente na presença de Jesus agora, que é o que nós queremos buscar aqui realmente. Então, eu vou primeiro orar, depois eu vou soltar os louvores, vou desligar minha câmera, fechar meu microfone, e você também esquece que a gente está aqui, porque é um momento de você e Deus. Vamos orar assim então. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa com os meus irmãos. Pai, nós sabemos que o Senhor quer fazer algo novo aqui no nosso meio. Nós sabemos, Pai, que o Senhor quer derramar algo novo aqui entre nós, Jesus. Então, Pai, eu peço que o Senhor venha nos acompanhar, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha nos blindar de toda a batalha, Jesus. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos quebre e nos refaça quantas vezes for necessário, Senhor. Nós queremos ser parecidos com você, Jesus. Nós queremos ser bons de coração, nós queremos ter algo leve para nós carregarmos, Jesus. Senhor, nos ensina a amar uns aos outros. Senhor, nos ensina a respeitar, a amar o Senhor, aliás, acima de todas as coisas, mais do que a nossa própria família, mais do que os nossos amigos, mais do que os nossos jogos, hobbies ou qualquer outras coisas, Jesus. Senhor, nós pedimos nessa noite que o Senhor venha falar diretamente conosco, porque nós queremos viver algo novo em Ti, Jesus. Então aqui não se trata de homens reunidos e mulheres reunidas para falar de Jesus, mas sim é o Senhor descendo aqui falando com a gente o que o Senhor quer falar. Então, Jesus, agora eu te peço, venha dar direcionamento para a gente, mediante o Espírito Santo, que o Espírito Santo possa vir operar cada ferida, cada dor, cada coisa ruim que está em nosso meio, cada ferida dolorosa, Jesus. Nós pedimos cura, nós pedimos que o Espírito Santo venha nos curar de todas as coisas ruins, venha nos blindar e venha nos dar direcionamento para os próximos passos. Assim como diz a tua Bíblia, não nos deixe sair daqui, Senhor, se o Senhor não for com a gente. Nós queremos caminhar junto ao Senhor, Jesus. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos e toda a adoração aqui, Senhor, seja para Ti e não para nós. Que nós não queremos viver pelo emocionalismo, Jesus, mas sim nós queremos viver uma vida de fé, fé em Você, Jesus. Então eu te agradeço, Pai, agora toda adoração e todo louvor é a Ti e nós nos entregamos por inteiro nessa noite de hoje. Amém. Eu estou aqui pra te perguntar o que o meu coração precisa saber. As palavras são difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais viver assim.
peso dentro de mim, um desespero em minha alma que indaga. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar num coração tão duro e frio como o meu. Será que ainda pode olhar através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram? Será que ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim, eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim, eu confio no teu grande e doce amor. Sim, tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E o pecado está sempre à minha porta. Pecar é o que eu faço de melhor, mas eu não quero mais ser assim. Então clamo do fundo do abismo da minha existência: Jesus, me ajuda e tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Tem misericórdia de mim. Será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. O meu coração tem clamado por ti.
apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero, meu amado Jesus. Casa comigo, casa comigo, Jesus. Casa comigo, casa tocado por tua glória, é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus, ser mudado por tua face, é o meu anseio, é o meu maior prazer. Nós queremos derramar o nosso amor a ti, tudo que nós temos. Só você é digno de receber tudo que nós somos. Entregamos a ti, Senhor. Aos teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso
seus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Enquanto as lágrimas caem, enquanto eu vejo seus pés, os lavo com minhas lágrimas. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Muito mais, muito mais, muito mais pra mim. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Sim.
Outros podem até não entender, mas sentirão o cheiro da minha adoração a ti. E não importa o que vão dizer de mim. Quem foi muito perdoado, muito ama, eu muito amo a ti. Só eu sei, só eu sei, só eu sei o que fizeste por mim. Só eu sei o que fizeste em mim. E deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, não importa, eu quebraria o vaso outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, uma e outra vez, de novo, de novo, de novo, uma e outra vez. Pois só eu sei, só eu sei, só eu sei, uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez. Quem muito é perdoado, muito ama, eu muito amo a ti. Abra os meus olhos para ver a beleza da tua santidade. Quero ver os contornos do seu rosto, contemplar até os poros de sua pele, todo o esplendor da glória em ti hei de encontrar. Abra os meus olhos para ver a beleza da tua santidade. Assim tu me mantens apaixonado por ti. Assim tu mantens o amor que arde em mim. E assim aberto os passos, mais me humilhas. Eu caminho quando olho pra ti.
pra ti. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. E de novo, e de novo. Como na primeira vez, como no primeiro encontro. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Assim eu te vejo nitidamente. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Assim eu te vejo nitidamente. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o teu toque não enxergo nada, é tudo escuro, tudo embaçado. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o teu toque não enxergo nada, é tudo escuro, tudo embaçado. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o teu toque não enxergo nada, tudo escuro, tudo embaçado. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o teu toque não enxergo nada, é tudo escuro, tudo embaçado. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã. Continue adorando Ele. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha nos encher e nos tocar. Nós pedimos, Deus, que o Senhor venha nos mostrar o que o Senhor quer falar no nosso meio. Pai, nós pedimos, tira as escamas, tira a apatia, tira o nosso coração de pedra, Jesus. Nós possamos ter um coração parecido com o seu, Deus.
Nós queremos te ver, Jesus. Nós queremos te sentir, Jesus. Ah, Senhor, quebra toda coisa que é do mundo em nós ainda. Nós não pertencemos a esse mundo. Venha, Senhor, quebre mais o nosso ser. Nos refaça, oleiro, como barro. Refaça-nos, para que nós parecemos mais o Senhor, para que nós aprendamos a te amar mais e a amar menos o mundo, a amar menos o pecado. Tira as escamas dos nossos olhos, Jesus, para que nós possamos entender e discernir todas as coisas. Nós não precisamos da nossa carne, Pai. Nós queremos andar segundo o Teu Espírito. E isso nos basta, porque nós temos o Senhor. Nós temos a Ti, meu amado. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, gente. Glória a Deus. A presença de Deus já se faz presente nesse momento. Algo que Deus quer fazer nessa noite. E eu quero que você se permita sentir isso. Eu quero que você se permita ver o extraordinário de Deus agora nessa noite. Eu não preciso vir te convencer de nada. Eu não preciso vir chamar o teu nome e falar, ó, Deus quer falar isso pra você. Eu não preciso, porque Ele já falou com você. A mensagem de Deus é clara nessa noite. Ele quer que nós nos desfazemos de nós mesmos. Ele quer que nós andamos segundo a sua vontade. Vamos orar, gente. Espírito Santo, meu amigo, meu amado, nós queremos ouvir a sua voz de uma forma diferente nessa noite. Nós queremos testificar, Senhor, o que o Senhor vem fazendo no nosso meio. Nós queremos andar segundo o Teu Espírito. Pai, que toda palavra que saia da minha boca seja conforme a Tua ordem. Que todo planejamento feito pelo homem seja quebrado. Espírito Santo, você tem total autoridade aqui. Você pode fazer as coisas conforme você desejar. Porque é você que é o nosso dono. Você nos ama, você nos conduz, você nos ensina. Então nós queremos andar segundo a você, Espírito Santo. Nós te amamos muito. Pai, agora eu coloco a minha vida em prol da frente dessas pessoas aqui, Jesus. Eu te peço, perdoa os meus pecados e me lava mais uma vez. Me santifica. Eu tenho zelo pela Tua palavra, eu tenho zelo pela Tua presença, Deus. Eu não quero que essa pregação seja vã, mas quero que ela seja intensa, assim como o Teu poder que é intenso. Espírito Santo, faz um mover dentro de nós, na casa de cada um, onde cada um está ouvindo, na família de cada um, onde estão ali entre todos juntos. Que o Senhor faça algo entre eles, entre nós, Jesus. Eu te agradeço, Pai, que toda palavra aqui seja conduzida por você e que as pessoas abram os corações e os ouvidos para entender o que o Senhor quer falar. Eu te agradeço, Papai, pela Tua presença, e toda adoração é a Ti, Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Mais uma vez é um prazer enorme estar com vocês. Eu morro de felicidade de estar no meio de vocês. Eu amo vocês. Amo isso que Deus vem fazendo. E pra gente não perder muito tempo, eu quero só dar uma facilitada pra vocês.
Hoje a gente vai ler Gênesis. Abre aí, seu livro. Gênesis 37. Eu vou ler aqui alguns versos. Você vai ver que não está totalmente em ordem, porque alguns acontecimentos não estão datados em ordem cronológica aqui. Mas tem algumas histórias, algumas coisas no meio. Mas eu quero ler para vocês conforme eu marquei na minha Bíblia. E se você quiser, se permita ouvir isso, porque vai fazer todo sentido. Se você entender o que Deus quer falar nesse momento, talvez o que você está vivendo hoje vai ser totalmente transformado. E o seu coração vai encontrar paz. Gênesis 37, 3. Deixa eu abrir aqui minha luz, senão eu não vou enxergar a Bíblia. Pera aí, um segundo. Eita, tá forte. Pronto. Gênesis 37. Amém, gente? Vamos lá. Israel, ou Jacó, amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E fez para ele uma túnica longa. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo. Não conseguiam falar com ele pacientemente. E aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso passaram a odiá-lo mais ainda. Pois ele lhe disse: peço que vocês ouçam o sonho que eu tive. Estávamos atando os feixes do campo, e o meu feixe levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. E os seus irmãos lhe responderam: irás de fato reinar sobre nós? Irá mesmo nos dominar? Por isso odiaram ainda mais, por causa dos sonhos e das palavras dele. 10. Quando contou ao seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu e disse: que sonho é esse que tiveste? Será que eu, tua mãe e teus irmãos viremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? E seus irmãos ficaram com ciúme, mas seu pai guardava isso no coração. Reparem, o pai guardava isso no coração. Mas antes, vocês veem que o menino José, ele já tinha um chamado aqui. Porque não é apenas um sonho, nós vemos ao decorrer do texto que é um chamado de Deus para a vida dele. E Jacó, ou Israel, aqui Israel já, porque Deus já tinha trocado o nome dele, guardou isso no coração porque sabia da promessa que estava sobre a casa de Abraão. Então, 37, 18. Vamos lá, pro 18 lá embaixo. Eles o viram. Aqui, só para me contextualizar para vocês, os irmãos foram cuidar do gado. E depois Israel, ou Jacó, pede a José: José, vai ver seus irmãos se eles estão bem, se os gados também estão bem, né? E aqui no 18 diz assim, ó: eles o viram de longe, e antes que chegasse onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar, dizendo uns aos outros: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo agora e lançá-lo numa cisterna. Diremos que uma fera o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Mas ouvindo isso, Rúben livrou das mãos dele, dizendo: não vamos lhe tirar a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, lance-o na cisterna, aqui no deserto, e não encosteis a mão nele. Ele disse isso para livrá-lo da mão dos seus irmãos, e fim de restituí-lo a seu pai. Logo que José chegou a seus irmãos, eles o despiram da sua túnica, a túnica longa que estava usando, e agarrando, lançaram na cisterna. A cisterna estava vazia, não havia água nela, então ele se machucou. Depois disso, sentaram-se para comer, e levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade.
Nos seus camelos traziam essências aromáticas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. E Judá falou aos seus irmãos: de que nos serve matar nosso irmão e esconder o seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas, não encostaremos a mão nele, pois ele é o nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos escutaram. Quando os negociantes midianitas passaram, eles tiraram José, fazendo subir da cisterna, e venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, José não estava ali. Ele então rasgou as suas roupas. Roupa, quando eles rasgavam as suas roupas, significava luto. Deixa eu só achar aqui de novo. E voltando para os seus irmãos, disse: o menino não está lá, e eu, para onde irei? Então a gente pode ver uma afeição de Rúben ali por José, né? Embora os outros queriam matar José, Rúben ainda tinha empatia, amava o irmão. E eles então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram-na de sangue. Mandaram a túnica longa, fazendo chegar em seu pai, Israel, com esta mensagem: achamos essa túnica, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e exclamou: a túnica do meu filho, uma fera o devorou, com certeza. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu de roupa de saco e lamentou seu filho por muitos dias. E todos os seus filhos e todas as suas filhas levantaram-se para consolar. Ele, porém, recusou a ser consolado e disse: na verdade, com lágrimas descerei ao meu filho até o túmulo. E seu pai chorou assim por ele. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Seguimos um pouco adiante em Gênesis 39, verso 2. Mas o Senhor estava com José naquele momento. Então as pessoas reconheciam que o Senhor estava com José. Você pode ver até no diálogo que falam: esse aí tem Deus. Vamos lá. Mas o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero. Passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. Seguindo um pouco adiante. Desde que colocou José como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor estava sobre ele e sobre os seus bens, tanto na casa como no campo. O 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. E lhe disse: deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor: o meu senhor não se preocupa com estar sob meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo que tem, ninguém é superior a mim nessa casa. Ele não me negou nada a não ser a ti, a mulher dele. Como poderia eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, nem para estar com ela. Mas certo dia sucedeu que ele entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens estavam lá. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, saiu e correu para fora. Quando ela viu que ele havia deixado a capa nas mãos, fugindo, chamou os homens da sua casa e disse-lhe: vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei. Quando ele ouviu, quando eu havia levantado a voz e começado a gritar, deixou aqui a sua capa e saiu, fugindo para fora. Ela guardou a capa consigo, até que o senhor dele voltasse para casa. Então ele repetiu as mesmas palavras: o senhor hebreu que nos trouxeste se aproximou de mim para insultar-me, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou comigo a capa e fugiu. Ouvindo seu senhor as palavras que sua mulher lhe havia contado, teu servo me fez assim, a sua ira me sucedeu. Então, nós vemos aqui algo geral. José, desde sempre, chamado por Deus como talvez profeta, porque tinha sonhos que revelariam coisas futuras. Nós vemos aqui muitas das vezes aquele que é chamado é odiado por muitos, tentam contra a vida dele.
Então José é chamado, e Deus revelando coisas a José, ele conta aos seus irmãos, e seus irmãos zombam da cara dele. Olha o sonhador aí. Mas aquele que era herdeiro da promessa, o seu pai, Israel ou Jacó, que também era da descendência de Abraão, sabia que era algo diferente. Então por isso que em um verso diz, o seu pai guardou isso no coração. Porque ele sabia que não era apenas um sonho de criança, mas sim algo de Deus. Então vemos o atentado contra a vida de José. Um garoto chamado por Deus, agora se encontra dentro de uma cisterna, quase morto. Mas um dos seus irmãos, que ainda tinha amor pela vida dele, fala, não vamos matá-lo, vamos só vendê-lo, vamos jogar ele aí. E os outros venderam. E quando seu irmão viu, achou que tinha morrido. Mas não era isso. Então, depois de vendido, José foi para o Egito, começou a prosperar a casa de Potifar. E nós vemos aqui um acontecimento que quase lança fora a vida do nosso garoto mais uma vez. Que é essa mulher querendo acabar com a honra do seu marido ali naquele momento. Ou talvez, por algumas outras interpretações, era só uma desculpa para dar um fim em José mesmo. Ou ela queria ele de fato, eu não sei. Mas nós vemos aqui agora José preso injustamente. Mais uma vez, aquele chamado, aquele escolhido, aquele que tinha as revelações de Deus, mais uma vez em cárcere. Mais uma vez em um cenário que não combinava com aquilo que Deus chamou ele para ser. Mais uma vez diante da morte. Então seguimos um pouco adiante. Nós vemos aqui José também na prisão interpretando sonhos sobre dois bandidos que estavam juntos. Um ia morrer e o outro ia viver. E assim aconteceu. Um viveu e o outro morreu. Então aquela fama começou a se espalhar naquela prisão, que aquele garoto ele tinha revelações de sonhos, que Deus estava com ele. Mas ainda preso, ainda lá em cárcere. Porém o chamado de Deus ainda estava sobre ele naquele momento. O chamado de Deus ainda estava ali dentro dele. Deus ainda tinha escolhido. Deus não retirou os sonhos, os planos, os propósitos da vida de José. Porque ele sabe que José estava preso injustamente. Ele sabe que José foi tentado à morte injustamente. Posso te liberar algo na sua vida? Às vezes, por você ser escolhido, vai gerar um grande ódio na multidão. E às vezes vão até te jogar dentro de uma cisterna, mas deixa eu te falar uma coisa. O seu Deus é o Deus que cumpre, é o Deus que não depende de um cenário para realizar uma promessa. Ele vai fazer independente do que você estiver passando. Talvez você até esteja pensando, Senhor, mas olha onde eu estou. Nada colabora com aquilo que o Senhor me prometeu, com aquilo que o Senhor me falou, com aquilo que o Senhor levantou profetas a dizer ao meu respeito. Mas Deus não precisa disso, porque Ele é Deus. E Ele é assim porque Ele é Deus. Ele quebra protocolos, não só uma, mas 2, 3, 4, 10, 100 vezes. Ele mostra que talvez a pessoa chamada se torne improvável por causa de uma situação, de um cenário. Só que mesmo assim ele levanta. Seguindo adiante no texto, Gênesis 41, 15. E o faraó disse a José: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém eu ouvi dizer que quando ouves contar um sonho, pode interpretá-lo. José lhe respondeu: isso não está em mim, é Deus que dará a resposta. Então, seguindo adiante aqui um pouco abaixo, Gênesis 41, 37, nós vemos José sendo levantado mais uma vez, e ele se torna governador do Egito. Deixa eu dizer algo. Às vezes você estava dentro da cisterna, mas calma, vai passar. Deus vai te levantar como governador ainda, assim como foi com José, porque ele foi chamado. E não importa o que fazem contra a vida dele, Deus sempre vai dar um jeitinho, porque Ele é Deus. Um pouco adiante no texto, nós vemos um sonho que é revelado a José, e José interpreta. E esse sonho
nos mostra que vinha um tempo bom para o Egito naquele momento. Mas depois vai vir algo ruim, não só pelo Egito, mas pelas terras ali ao redor. Então, era 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Eu quero ler algo aqui para vocês. Depois, quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou a Faraó por comida. Então o Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, faze o que ele vos disser. De modo que, estando a fome sobre toda a terra, José abriu todos os depósitos e passou a vender aos egípcios, porque a fome prevalecia na terra do Egito. Também vinham ao Egito gente de todas as terras para comprar de José, porque a fome prevaleceria em todas as terras. Então, nós vemos aqui uma revelação de um sonho, um cumprimento de um sonho, de uma visão de Deus ali, né? 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Eu não preciso te lembrar que é o mesmo garoto que ia morrer. Mas se não fosse ele aqui nesse momento, muita gente ia morrer. Porque não haveria quem revelaria esse sonho. Então José foi escolhido não apenas para ser governador do Egito, mas sim para trazer algo bom para a terra, para cessar a morte. Porque se não fosse José aqui nesse momento, os egípcios iam morrer de fome, os povos iam morrer de fome. Então aqui está sendo um cumprimento de uma promessa de Deus muito grande. Mas espera aí, tem mais, a gente pode aprofundar mais nesse texto ainda. Se vocês conhecem o texto bíblico, vocês sabem que os irmãos de José também vão comprar comida lá no Egito. Isso mesmo, os mesmos irmãos que tentaram matar ele. Embora eles não sabiam que era José o governador, eles se deparam com a situação. E nós vemos no texto que 42, verso 8: Assim José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José lembrou-se então dos sonhos que havia tido a respeito deles e disse-lhes: Sois espiões e vieste ver se a terra é vulnerável. E eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar mantimento. Somos todos filhos do mesmo homem, somos homens corretos. Os teus servos não são espiões. Mas ele respondeu: Não vieste ver se a terra é vulnerável? Mas eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está com o nosso pai, e o outro já não existe. Mas José reafirmou, como vos disse, sois espiões, sereis posto à prova pela vida de Faraó. E ele diz aqui: vocês não vão sair daqui até seu irmão mais novo vier até nós. E ele diz: envia um para chamar ele e depois traz, que aí eu vou liberar vocês aqui. Ao terceiro dia, José lhe disse: Eu temo a Deus, fazei isso e tereis vida. Se sois homens corretos, fique um dos irmãos preso no lugar da vossa prisão. Vos outros, porém, ide e levai trigo para a fome das vossas casas. Então o moleque ainda era bom. A fama não subiu para a cabeça dele, porque ele ainda era chamado de Deus. E seguindo um pouco adiante, em Gênesis 45, nós vemos a revelação que José era irmão desses garotos. Vocês lembram que ele não reconhecia, o povo não reconhecia se eram ou não irmãos dele? Aqui é revelado. Então, era essa a leitura. Agora eu vou pregar para vocês de fato, porque o cenário nunca vai combinar com a promessa. Isso é de Deus. Então hoje o tema é muito simples, mas ele é profundo, né?
Se o cenário não combina com a promessa, então o que a gente tem que fazer em relação a isso? Talvez essa frase resuma exatamente o que você está vivendo hoje. Você olha para a tua vida, para o teu redor, para o Deus que te prometeu e pensa assim: mas Senhor, eu não estou vendo nada que o Senhor me disse. Parece que quanto mais eu oro, mais eu choro, mais eu clamo, tudo piora, Deus. Mas eu vim aqui te dizer algo que o Espírito Santo quer te lembrar hoje. Deus não precisa de um cenário favorável para cumprir o propósito que Ele quer. Isso. Para cumprir o propósito que Ele prometeu, Ele não precisa de um cenário favorável. Independente se é a depressão, se é a falta de dinheiro, se é as dívidas, se é o luto, se é a situação financeira, espiritual, emocional. Ele vai te levantar de algum jeito, porque Ele é Deus. A Bíblia diz em Abacuque 2, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Isso significa que a promessa de Deus não está morta, ela está em amadurecimento. E Deus não precisa trabalhar com ansiedade, Deus não trabalha com ansiedade, aliás. Ele trabalha no tempo certo, a gente sabe que o tempo de Deus é diferente do nosso. Só que muitas vezes a gente quer viver tanta promessa e a gente esquece que o tempo dele é diferente. Nós queremos viver no nosso tempo. E sim, o tempo de Deus é perfeito. Então o cenário pode parecer distante, longe daquilo que Deus te prometeu. Mas a promessa ainda está viva dentro de você. E Ele não precisa de ambientes. Ele não precisa de situações, de protocolos. Ele precisa do seu coração. Quando Deus mandou Samuel ungir o novo rei, todos achavam que seria um homem pimposo, bonito, grande, forte, com aparência de rei realmente, barbudo. Mas Deus surpreende Samuel. O texto está em 1 Samuel 16. O Senhor não vê como um homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Sabe o que significa? Deus não se impressiona com o cenário, com o ambiente, como você é, que forma você é, independente da sua situação, da sua condição, aliás, Ele se move pelo coração. Então o segredo, a chave está aqui, no coração. Davi foi ungido num campo, não em um palácio, gente. Ele era o mais novo, o menor. E ele foi ungido num campo. Enquanto os irmãos deles estavam em guerra, ele estava cuidando de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. Mas Deus viu nele um coração que estava pronto, antes mesmo do trono estar disponível. Vocês estão entendendo isso? É o coração. O trono ainda não estava preparado para Davi, mas o coração dele estava disposto. Estava clamando pelo Senhor: Senhor, eu preciso só de Ti. O mais novo, o mais fraco. Era igual José. José era o filho da velhice de Jacó. Acredito que o mais novo também. Mas ele entendia sobre o que eu quero vem lá do céu. Tem gente aqui, gente, que Deus ungiu, já falou, já levantou profeta, mas ainda não colocou no trono. Mas tem gente que carrega uma promessa, mas ainda não está no campo. Vocês estão entendendo? Tem gente que tem promessa, mas não está no campo. Está no palácio antes do tempo. E Deus diz: eu te escondi, não para te punir, mas para te preparar. Em Salmo 75 vai dizer: porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. O cenário pode esconder, mas Deus te vê
Deus sabe exatamente onde te encontrar, meu irmão. Não tem pra onde correr. Podem te lançar na cisterna. Podem tentar contra a sua vida, mas Deus te vê. José sonhou muito grande ali. Teve uma revelação de Deus. Mas olha o cenário, gente. Traído, vendido, quase morto, esquecido, preso injustamente. Tudo ao redor dele dizia: Deus te abandonou, mas o céu dizia: eu ainda estou no controle, filho. Romanos 8 declara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Gênesis 50 completa dizendo: vós intestaste o mal contra mim, porém Deus o tornou bem. Aquilo que parecia destruição foi a ponte que levou José até o propósito de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A promessa estava sobre José. Só que se ele não tivesse passado por essa prisão, o povo ia morrer de fome. Era tudo um propósito de Deus. Mas era José, porque era o José que tinha a promessa. Então não despreza a sua situação, a sua idade, não despreza quem você é, como você é, a sua aparência, não despreza o jeito que você fala, o jeito que você fala do evangelho e do amor de Jesus, não despreza isso. Às vezes, esse cenário que você está é o caminho que Deus escolheu para te amadurecer, para você entender quais são os planos dele para você. Deus está dizendo para alguém que eu não mudei a promessa, filho. Eu só mudei o caminho. Você esperava um trajeto bonito. Deus te deu um deserto, mas e aí, o que você vai fazer? Mas é no deserto, é onde Ele te mostra que a presença vale mais do que o ambiente. Saul, rei, abandonou a presença. Éfeso tinha estrutura, mas abandonou o primeiro amor. Jonas tinha promessa. Foram levantadas pessoas para falar Jonas, mas Jonas escolheu enterrar o chamado, fugir da pregação. A presença vale mais do que o ambiente, filho. Em Isaías 55 vai dizer assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Deus não pensa como a gente, e ainda bem, né? Porque se Ele pensasse, a gente teria desistido lá atrás. Lázaro estava morto há 4 dias. O cenário era de morte. Sabe por que 4 dias? Porque 3 dias era o limite. Era o protocolo. Mas Deus mais uma vez quebra o protocolo. Em 4 dias. Mas quando Jesus chega no ambiente de morte, Ele diz em João, acho que é 11: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus poderia ter chegado no 3º dia, no 2º, no 1º, ou até antes. Mas Ele quis chegar depois, para mostrar que nem a morte limita o cumprimento de uma promessa. Nem a morte limita o cumprimento de uma promessa do céu. Talvez você olhe para um sonho seu, um ministério, um relacionamento, um propósito e diga: isso já morreu, mas o Espírito Santo está dizendo: eu ainda sou a ressurreição que você achou que acabou, meu filho. Eu ainda sou a vida. Em João 11 vai dizer: se creres, verás a glória de Deus. O cenário de morte é o palco onde Deus vai manifestar a glória dele. O cenário que te faz chorar hoje é o mesmo onde Ele vai te fazer testemunhar amanhã. Independente se é a depressão, independente se é o vício, independente se são palavras insultivas contra a sua vida, se é tentativa de matar você, independente. Vai ser testemunho amanhã.
Talvez você não entenda isso hoje. Talvez não faça sentido para você hoje. Mas vai ser um testemunho de Deus, porque você foi escolhido. E não foi numa seleção geral, foi a dedo, filho. Quando a gente vê aquela passagem no meio da tempestade, os discípulos gritaram: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos. E Jesus se levanta e diz: Cala-te, vento, aquiete-se. O vento obedeceu, gente. O mar se acalmou. E Jesus perguntou: Por que sois assim tímidos ou medrosos? Como é que não tendes fé em mim? Eu estou dentro do barco com vocês. A fé não muda só o coração, ela muda o cenário, ela muda o ambiente responde à voz de quem confia em Deus. Talvez o ambiente daqueles discípulos seria: nós vamos todos morrer aqui, porque as ondas vão nos engolir, nós vamos morrer no meio desse mar. E Jesus acorda e fala: vocês por que são tão medrosos? Tendes fé em mim, eu estou aqui. Então nós vemos que a fé muda tudo. Em Salmos 46 vai dizer: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus está te dizendo: fica tranquilo. Você não precisa entender, mas só precisa confiar em mim. O teu amém, com fé, pode calar o vento mais barulhento da sua vida. E se você tem fé, isso acontece hoje. É tudo sobre fé. Tudo que Deus fala vai se cumprir. Isso a gente sabe. Não porque você é bom, não porque eu sou bom, mas porque Ele é fiel, porque Ele é bom. Ele não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Números 23 vai dizer assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele dito, não o fará. Então se Ele disse, Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Em Hebreus 10, confirma isso de uma forma espetacular. Guardei-vos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Em Isaías 40, aliás, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esperar em Deus não é ficar parado, é permanecer confiando, mesmo quando o cenário não ajuda. O cenário muda, mas o caráter de Deus não muda. A gente vê Davi, esperou anos para ver o que Deus prometeu para ele. E José passou pela prisão antes do palácio. E Jesus passou pela cruz antes da glória. E todos eles provaram uma coisa, gente: Deus nunca se atrasa. Romanos 8 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eclesiastes 3 assim: tudo fez formoso em seu tempo. Então, se o seu cenário, se a sua situação hoje não combina com o que Deus falou pra você, lá no secreto, no teu quarto, só você e Ele, se não combina, espera, ora, permanece, porque Deus não terminou a obra ainda. Salmos 37 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará mais. Mesmo que as circunstâncias digam é o fim, é a morte, o céu continua afirmando: continua, não para, confia em mim, entrega o seu coração, tenha fé em mim, eu não me atraso, eu sou Deus.
Mesmo que ninguém veja o que Deus te prometeu, filho, o céu inteiro já escreveu o teu futuro. Já está tudo planejado, porque Ele te escolheu. Em Jeremias diz, antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Ele diz ainda assim, eu te levantei como profeta e te entreguei às nações. E quando Deus disser agora, tudo que não fazia sentido vai se alinhar. Então, calma. Você vai entender ainda. O tempo de espera foi o tempo que Deus te preparou para viver o que Ele sempre prometeu. Porque Ele não mente, Ele não falha e Ele não esquece. O cenário não combina, gente. O cenário não combina com a promessa. Mas quando ainda de Deus chega, tudo muda. Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Eu espero que tenha atingido seus corações. Eu espero que tenha respondido suas orações e que tenha te dado paz para entender que nada está perdido. Que independente da sua situação hoje, a promessa de Deus vai ser cumprida na sua vida. É isso, meus irmãos. Que o Senhor esteja com vocês. Reflitam nisso. É lindo a forma como Deus trabalha, gente. Eu falo pra vocês porque eu recebi uma promessa de Deus dizendo que eu seria um grande homem na fé, não por status, mas sim eu levaria o evangelho por onde quer que eu andasse. Eu iria da ponta a ponta do planeta. Só que aí um dia a depressão veio. Só que aí um dia eu perdi os relacionamentos. Só que aí um dia me traíram. Mas a promessa de Deus ainda está de pé. Ele vem fazendo. Ele continua fazendo. Não é só na minha vida isso. É na de vocês também. Não é a sua idade que importa. Não sei se você tem 14, 15, 16, 17, 20, 30, 40 anos aqui. Eu não sei. Mas não é cedo demais e não é tarde demais. É no tempo dele. Porque Ele é o Senhor Deus. Que nos guarda. Que nos ensina. Que nos ama. Que nos perdoa. E que nos levanta. Que nos capacita. Amém, gente. Espero que tenha falado com vocês. Vocês querem falar algo? Tem nem o que falar, né, mano? Forte, né, mano? Você é louco. Forte. Tem nem o que falar. Se eu te falasse, mano, você não ia acreditar. Literalmente, quando você manda mensagem pra Kelly, ou quando você me mandou mensagem falando pra entrar, eu confundi. Eu tava em ligação, eu tinha acabado de sair de uma ligação com a Kelly. E literalmente, no momento que você mandou mensagem, eu tava no chão do meu quarto, mano. Desesperado, chorando, sem saber o que eu ia fazer. Por conta do quê? Promessa. Não tema, filho. Por conta das promessas. Sim, mano. E aí eu falei pra Deus, foi muito difícil. Ontem na oração de madrugada, todo mundo sentiu a tua presença, mas eu não senti de forma tão intensa. Parecia que eu tava apático. Comecei a falar pra ele, olha, não sei como você vai fazer, não sei quando vai fazer, mas eu sei que vai fazer. Amém. Mesmo não acreditando muito nessas próprias palavras que eu disse.
O dia não foi muito bom, não é nem por conta das frustrações do trabalho, que tudo deu errado, mas é que, sabe, como um gancho naquilo que você falou, tem uma dúvida que fica na minha mente. Como a gente pode não confiar em Deus, mesmo Ele provando que as promessas estão de pé? O que faz a gente pensar que Deus abandonou a gente e Ele simplesmente virou as costas, quando na verdade Ele está do nosso lado, mas a gente não consegue enxergar. E aí na hora, teve uma frase que você falou que tá perpetuando na minha mente muito e muito, que é: a promessa não morreu, ela está amadurecendo. Ela tá, João. E a gente pode ligar com o fato de que o portador da promessa é você. Então não tem como a promessa ela permanecer da mesma forma e você mudar. Não tem como você não tem como a promessa mudar e você permanecer. Você tem que acompanhar o processo junto com a promessa, porque se a promessa estiver madura, mas você não estiver, vai começar o seu processo. Mas se você estiver maduro e aí a promessa não estiver, quem vai estar sofrendo uma modificação é a promessa. Então, muitas das vezes a gente se encontra igual José no fundo do poço, vendido pelos próprios familiares. Eu não digo somente físico, mas espiritual. Em um contexto totalmente ruim, mas assim como você disse, Deus não precisa de um cenário perfeito para fazer o impossível acontecer. Não foi com essas palavras, mas enfim. E é isso, tá ligado? Sim. Ele vai fazer, João. Você acredita nisso? Ah, mano, eu acredito. Você acredita? Eu acredito. Recebe que ele vai fazer. Eu não sei o que está vivendo, cara. Não sei. Mas Deus é claro com você, irmão. Você é dele. Você é escolhido, cara. Desde o tom da tua pele, como é a tua pupila, como são os seus cabelos. É você, João, que Deus escolheu. E ele não falha, mano. Não falha. Disso eu tenho certeza. Ele vai cumprir. E quando cumprir, você vai entender tudo, tudo, tudo. Até o mais profundo que você não contou pra ninguém, você vai entender essas coisas. Eu oro pela sua vida, irmão. E pela vida de cada um aqui. Eu não sei o que vocês passam, mas eu sei o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E quando isso tudo se alinhar, você vai entender o porquê de todas as coisas, dos traumas, da dor, da ferida. Você vai entender. Talvez hoje não pareça simples, e realmente não é simples. Mas Deus, Ele é um cirurgião maravilhoso. Ele cura tudo. Ele lança fora todo medo. É dito que um nó de 3 dobras não se parte facilmente. É assim a nossa aliança com Ele. É assim as promessas dele. Não vai se partir, independente da situação, do que falam de você, do que você passou, dos abusos, dos traumas, das traições. Deus vai fazer. Deus vai curar. Deus vai restituir. Ele é maravilhoso e ama vocês de uma forma inacreditável. Ama vocês. O Pai ama vocês
Vocês são filhinhos. Amém, gente. Amém. Meu Deus. Irmão, devo dizer que essa ministração me acalmou um pouco. Amém. Você ouve ela quantas vezes você precisar lá no YouTube, cara. Eu não vou precisar muitas vezes, então. Ouve. Mais uma coisa pro senhor. Não vos andei ansioso por coisa alguma. Por acaso você não é mais importante do que um passarinho, João? Claro que Não, é, né, mano. Eu sou, né? Claro que é. Eu sou. Então calma, que Deus faz as coisas, mano. É isso aí. Gente, boa noite pra vocês. Fiquem com Deus. Boa noite, meu lindo. Até, vou mandar o link lá da administração depois. Um abraço Pode pra mandar vocês. lá. É nóis, fica com Deus. Beijo.